Olá, companheiros e companheiras, militantes do MST em todo o nosso imenso Brasil. Venho aqui para trazer algumas reflexões bem sucintas para contribuir para o debate que é importante vocês fazerem nos coletivos, aí nos assentamentos, nas escolas, nos acampamentos, sobre esse tempo que estamos vivendo, esse período histórico que nós costumamos analisar chamando de conjuntura política. Então, quero, de forma bem sucinta, chamar atenção para alguns pontos que marcam a correlação de forças da luta de classes no Brasil. Primeiro, a geopolítica mundial. Sempre devemos estar atentos ao que acontece no mundo, porque o Brasil é uma economia totalmente dependente do capital estrangeiro e do mercado mundial. Portanto, tudo o que acontece no mundo reflete aqui, queiramos ou não. E o fato principal da conjuntura internacional é que nós estamos assistindo uma decadência do poder econômico e político dos Estados Unidos. Mas eles têm ainda o poder militar. E com essa decadência notória que eles vão perdendo espaço para a China, para a Euroásia, eles se voltaram com mais força para dominar a América Latina, naquela doutrina que eles sempre usaram, que é a chamada doutrina Monroe. A América Latina para os americanos. E por isso nós estamos assistindo uma ofensiva econômica das empresas dos Estados Unidos tentando se apropriar das nossas riquezas em toda a América Latina e aqui no Brasil. E por isso estamos assistindo uma ofensiva política e militar para apoiar a direita nas eleições que vão acontecendo nos países, para acuar e estrangular os processos que estão em curso em Cuba, na Venezuela, em Honduras, na Nicarágua e, inclusive, na Colômbia. Então, a América Latina está entrando para um período muito difícil, sofrendo todo tipo de agressões do governo Trump. Segundo aspecto é a situação no Brasil. Nós elegemos o governo Lula, se montou um governo de frente ampla, onde estão lá no governo a burguesia, a pequena burguesia, estão os trabalhadores e nas suas diversas representações partidárias. Lá está o PCdoB, está o PT, está o PSB, mas lá também estão os partidos do Centrão, que todos eles são de direita. O único que foi isolado nesse processo foi o Bolsonaro, até porque a burguesia também quer se afastar da extrema-direita e por isso ele está preso. Porém, passados esses 3 anos, o que mudou no Brasil? Mudou fundamentalmente na economia. Nós temos uma estabilidade econômica em termos da macroeconomia, a economia está crescendo, a inflação sob controle, apesar de que a taxa Selic de 15% ao ano é o mecanismo maior concentrador de renda do Brasil, que explora todo o povo brasileiro através do pagamento de juros que as pessoas têm que fazer, que as empresas têm que fazer, e porque o governo recolhe dinheiro dos impostos e aí paga juros para 5.000 famílias, que são os milionários do Brasil, que controlam os títulos da dívida pública interna. E isso, então, gera uma contradição. Como se dizia antigamente, a economia vai bem, mas o povo não vai bem. Metade da população economicamente ativa, 70 milhões, continua na informalidade, sem ter direitos trabalhistas, sem ter férias, sem ter 13º, sem ter renda e emprego fixo. Na nossa juventude, há um desânimo. Há 10 anos atrás,
participavam do Enem 9 milhões de jovens. Esse ano, participaram apenas 4,8 milhões de jovens. Isso revela que é um problema. A nossa juventude já desanimou de estudar, não acredita mais no diploma, o que é uma tragédia, porque a única possibilidade de futuro para a juventude é ela estudar, se preparar, fazer curso superior, pós-graduação e assim sucessivamente. Então, nós ainda estamos enfrentando muitos problemas sociais que as políticas de assistencialismo do governo Lula, como Bolsa Família, botijão de gás, redução do pagamento de energia elétrica, etc., não resolveram o problema dos pobres, porque o problema dos pobres é estrutural. E você não resolve apenas distribuindo migalhas ou assistencialismo. Então, diante disso, emerge uma reflexão muito importante. O Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento da nação. Um projeto que consiga tirar os pobres da pobreza, consiga combater a desigualdade e criar oportunidades de trabalho, de estudo, de renda para todos. E isso só é possível com um grande debate na nação e enfrentando os privilégios dos milionários, dos ricos, que estão incólumes. Ninguém mexeu até hoje nos privilégios deles. E pior ainda, como dado da conjuntura, vocês acompanham, o Brasil foi tomado pelas bets. Antigamente se proibia cassino, se proibia jogo do bicho. E agora, tu liga a televisão, propaganda das bets. Vai assistir um jogo de futebol, propaganda das bets. E o que são as bets mesmo? É uma ratoeira de pegar dinheiro de pobre, que viciam, inclusive, e perdem milhões. Inclusive, 40% da ajuda da Bolsa Família, o Banco Central e o governo já encontraram, acabaram na aplicação das bets. Então, o governo tem que criar coragem e botar um limite, proibir as bets no Brasil, até porque são controladas por grandes empresas estrangeiras misturadas com os bancos. Terceiro aspecto que queria comentar, a reforma agrária. Vocês sabem, a reforma agrária está parada. Não houve nenhuma desapropriação de terra. O governo Lula, no máximo que conseguiu em 3 anos, é resolver alguns conflitos que estavam lá latentes. Lá no Paraná, em Campo do Meio, lá no Nordeste. Mas não houve um processo de assentamentos. Não houve política pública para atender às necessidades das 450 mil famílias assentadas. E os bons programas que temos, como o PA, Pronera e o PENAI, careceram de recursos para serem programas de fato massivos. Quantas famílias mesmo assentadas acessaram o PA? 50, 60 mil famílias. Em todo o universo da agricultura familiar. Lá, Pronera tem 50 cursos aprovados pelo seu conselho e não tem recurso. Uma vergonha. Então, é claro que nós não precisamos procurar um culpado, uma pessoa, ou ministro, ou presidente do INCRA, ainda que eles tenham as suas responsabilidades. Mas o fato é que a estrutura institucional do Estado brasileiro não consegue mais nem sequer resolver os problemas emergenciais que acontecem na reforma agrária. Além do que, há na sociedade brasileira, fruto do poder da burguesia, das multinacionais, dos bancos, uma hegemonia em defesa do modelo do agronegócio. Então, no próprio governo, na imprensa, nas universidades, muitas pessoas são iludidas que o agronegócio resolve os problemas da agricultura brasileira, quando, na verdade, o agronegócio só gera concentração de renda, só gera crimes ambientais, só produz commodities para exportação e ainda assim tem